Moral é coisa de pobre. Por mais que isso te assuste ou que pareça aqueles vídeos clichês onde alguém diz o que é uma roupa de rico e uma coisa de pobre, essa minha fala é uma enorme verdade não conversada nos dias de hoje. Moral é sim coisa de pobre e a noção de certo e errado varia de acordo com a quantidade de dinheiro que você ou a sua família tem. Além dela ser uma ótima ferramenta de controle na mão dos ricos. E eu não tô falando do pobre de forma pejorativa, não. Eu tô falando que a moral é algo reservado exclusivamente aos pobres e dispensado aos ricos. Também preciso dizer que quando eu tô falando de pobre, eu tô falando de mim, de você, dos nossos pais, nossos vizinhos. E quando eu falo de rico, eu tô falando de quem detém os meios de produção de verdade. E se você não se identifica como pobre, mesmo sendo um, te sugiro um chá revelação de classe social para seguir com esse vídeo. O pobre tem a moral como a única ferramenta que o valida como confiável. Quantas vezes já não ouvimos que a única coisa que o pobre tem é o nome? O pobre tem que honrar os seus compromissos, sejam eles quais forem, porque a única coisa que ele tem como garantia é essa moral. É essa garantia que proporciona ao pobre pegar um empréstimo, conseguir um emprego, alugar uma casa. Ao pobre é reservado uma margem de erro muito pequena. Ele tem que ser sempre pontual, nunca pode perder oportunidades, não pode se dar o direito de dormir enquanto os outros dormem, não pode ficar com o nome negativado, fica agoniado nas férias procurando algo para fazer, pira se ficar desempregado e sente muita vergonha se deve. E tudo isso é muito conveniente para o rico. Porque se o rico depende do pobre para trabalhar na sua empresa, para comprar o produto que ele vende e para suprir lá na base onde ele não atua, ele precisa ficar muito seguro da posição onde ele está, com uma segurança quase inabalável, porque ele sabe que esse pobre foi bem treinado. O que eu digo aqui como treinamento é essa moral inconsciente treinada, que nós aprendemos como uma educação que recebemos. O rico deve horrores, abre negócios que quebram, não paga os direitos dos seus funcionários, tudo com a desculpa de que está empreendendo, tira um período sabático sem se preocupar, porque a moral para eles é subjetiva. A moral ela só vale se ela for compensatória. Para essas pessoas, a moral é elástica. Estica, encolhe, se adapta às necessidades daquele momento. Uma vez assistindo a série Succession, a personagem da Shiv ia se casar e colocou uma cláusula sobre liberar traição no seu acordo pré-nupcial. O noivo dela ficou sem entender nada e resolveu perguntar a ela o que aquilo significava. Ela, na maior naturalidade possível, respondeu que ela viajava muito, ele também viajava muito a trabalho e que merdas acontecem. Então, para que isso não afetasse a relação ou que causasse um problema gerando um divórcio, o ideal era que houvesse essa cláusula. Ou seja, para a elite, a moral é um jogo de conveniências. E quando há a possibilidade daquilo dar merda, ele age para se assegurar, mas não deixa de fazer. É tradição nas realezas os seus membros terem amantes, assim como com políticos também. E por falar em político, o político muitas das vezes tem o privilégio de receber a frase: ele rouba, mas faz. Agora vai um pobre fazer um negócio desse. O pobre, quando trai, é chamado de várias coisas pejorativas. Quando rouba, bandido bom, bandido morto. Se recusa a fazer um bico no final de semana, não quer pegar um trabalho que vai lhe custar mais do que oferecer, no mínimo vai ouvir que ele é folgado e que continua pobre porque quer. O pobre que sai da cadeia não consegue ser contratado para um emprego, mas o político, depois de um tempo, ele consegue se reeleger. Vamos pegar o exemplo da família Collor. E eu não tô falando apenas do Collor que nos anos 90 fez aquela sacanagem com a poupança da população. Eu tô falando do avô do Fernando Collor, que matou a tiros um opositor político na Câmara e foi absolvido. Toda essa família conseguiu se manter no meio político e sendo eleitos. Agora me diz se você acha que um pobre teria essa mesma oportunidade. O livro Leopardo, de Giuseppe Tomasi, tem a seguinte frase: para que as coisas continuem as mesmas, é preciso que elas mudem. Essa frase, aparentemente paradoxal, revela a perspicácia do autor sobre a natureza do poder e a sua hipocrisia. Para os ricos, a manutenção da ordem social é crucial, mesmo que isso signifique pequenas reformas superficiais. Porque, no fundo, o objetivo é apenas preservar os seus privilégios e evitar que o povo questione o status quo. Ou seja, a classe social regula a forma como nós entendemos a nossa moral e a praticamos no dia a dia. E o que eu quero com esse vídeo não é que você saia por aí fazendo coisas imorais. O que eu quero é fazer você refletir sobre como somos condicionados sem perceber e como não questionamos coisas que deveríamos questionar. Eu não estou tentando fazer uma revolução direta aos ricos e nem também romantizando a pobreza. Esse vídeo é para você ter uma noção de como o mundo de fato funciona, para você ter mais filtro quando te oferecer ideias mirabolantes, querendo te convencer de que se você não fizer algo, você está errado ou de que você é pobre porque você quer. O rico não quer dividir os ganhos e o conforto da imoralidade com ninguém. E te convencer de que você não consegue o mesmo porque você não quer ou não se esforça o suficiente é a forma atual mais eficaz que ele encontrou de te manipular pela sua moral sem nunca te entregar o que ele te prometeu.